Vamos lá. Bom, boa noite a todos, todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa do Cineclube Casas Casadas, que é uma iniciativa da ABC Cursos de Cinema, que tem o apoio da Rio Filme, distribuidora, e da Cavídeo, através do valoroso Cavi Borges. Hoje estamos aqui para conversar sobre um filme que gira em torno de uma personagem maior da arte da cultura brasileira, que é o filme Cartola, Luz dos Meus Olhos, produzido pela Clélia Bessa, que está aqui conosco, e dirigido pelo Hilton Lacerda e pelo Lírio Ferreira, lá em 2006. Sejam muito bem-vindos. A conversa vai girar em torno do filme, num primeiro momento, mas depois a gente abre para todos que estão aqui presentes nessa live e todo mundo vai poder conversar com a produtora e os diretores do filme. Eu começaria com a Clélia. Normalmente eu começo com os diretores, mas hoje vou começar com a produtora, que é uma presença realmente rara aqui no Cineclube. Normalmente vêm os diretores, não vêm os produtores. Clélia, como é que surgiu esse projeto em torno do Cartola? E você chegou nesses dois recifenses ou esses dois recifenses foram atrás de você? Olha, eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar, Hernani. A minha memória é muito ruim. Eles ajudam. A minha memória é muito ruim, mas nós nos conhecíamos já, né? Do Lírio e Hilton, eu conheci no CTAV, na época que ele trabalhava na TV Pernambuco. Depois, com o Baile Perfumado, a gente se aproximou um pouco mais. O Hiltinho veio no pacote também, que tinha sido roteirista do Baile. A gente era meio junto e misturado, então eu não me lembro, talvez o Hilton conte essa história melhor do que eu, como é que tudo começou. Eu sei que o Cartola era uma paixão do Hilton Lacerda, isso eu tenho certeza dessa sensação inicial, né? Mas eu acho que eles podem contar melhor do que eu, como é que nasceu. Agora, nós somos de uma mesma geração, né? que é a geração dos curta-metragistas dos anos 90. Então, eu acho que tem essa geração aí meio que um fez os filmes dos outros, isso foi muito comum. O Recife estava submergindo assim, com muita força depois do Baile, teve todo o movimento, então achei que foi meio natural a gente se juntar naquele momento. Então vamos lá, Hilton. O Hilton e o Lírio têm uma memória melhor do que a minha, garanto para você. Vamos lá, Hilton. Como é que você conheceu Clélia e Lírio e como é que surgiu o projeto do Cartola? Vamos lá. Bem, Clélia eu conheci bem. A gente terminou fazendo parte do mesmo círculo, né, de amizade. Foi uma aproximação que foi muito, muito forte, muito imediata, assim, o Cartola veio meio coroar, porque é bom lembrar que o Cartola demorou 8 anos até ele ficar pronto, então assim, passou muito tempo junto, depois de se conhecer bastante. Eu vou falar uma coisa aqui, e ele vai falar mais também sobre isso, porque na verdade o Cartola, ele era um projeto do Itaú Cultural. O primeiro Rumos do Itaú Cultural, ele não tinha curadoria, foi um projeto sendo lançado. Acho que era escolhido alguns diretores. O nome do projeto que estava sendo desenvolvido era Estrangeiros. E a ideia desse projeto, o primeiro Rumos, era pegar diretores de determinada região falando de temas que não fossem dessa região. Daniela Capelata, que fez esse meio de campo, que ela estava representando ali. E ela chamou Lírio e Paulo para fazer, como o Baile Perfumado tinha sido lançado, chamou Lírio e Paulo para fazer um filme sobre um sambista no Rio. Alguma coisa relacionada ao Rio. Aí eu acho que daí eu posso até retomar depois, mas aí Lírio é mais interessante falar que ele está nesse momento e eles que me chamaram para o projeto depois. Vamos lá, Lírio. Então vai ser assim o 4 por 100 aqui, maravilhoso. Gente, boa noite, é um prazer maravilhoso estar de volta aqui nesse projeto lindo, que o Cavi carrega também, e vocês todos, enfim, é um encontro maravilhoso, é muito bom poder, de longe, estar perto de vocês. Não, o projeto é exatamente isso que o Hilton falou. Eu morava em São Paulo, com Paulo Caldas,
E a gente foi convidado pela Dani Capelato para, a princípio, escrever um roteiro sobre um olhar sobre Cartola. Eu acho que tinha também muito essa coisa. Eu acho que, inclusive, esse projeto ele tinha uma coisa, não sei, algumas coisas podem estar fugindo aqui da minha memória, mas por apreensão, que eu acho que o baile, de uma certa maneira, influenciou isso, porque era um estrangeiro chegando no Nordeste do Brasil. Então, eu senti, mas se não foi, eu senti mais ou menos o convite nisso, né, da gente entrar nos territórios que a gente conhecia de longe, e o Hilton conhecia bem mais do que a gente, inclusive. Mas a gente conhecia, mas não tinha profundidade. Então, o convite inicial era para desenvolver um roteiro em cima disso aí, com a possibilidade de se fazer o filme. E aí é que Clélia, que leu isso, se interessou em produzir o projeto. E a princípio era uma época que Clélia também estava produzindo o filme O Rap do Pequeno Príncipe, que era o filme que Paulo Caldas dirigiu com Marcelo Luna. E aí ficamos eu e Hilton ali, a gente chegou a fazer um primeiro tratamento, e quando Clélia disse, vamos produzir, vamos fazer um filme do Cartola, etc. Tal, e ela que foi essa força inicial, forte de produção, que a gente estava ali, vamos fazer. E ficamos eu e Hilton, e disse, vamos fazer junto, e com Clélia, e como o Hilton mesmo falou, foi um projeto que durou 8 anos, a gente coincidiu, no meu caso, com a minha mudança de São Paulo para o Rio, então o projeto, de uma certa maneira, me abriu umas portas de conhecimento em Mangueira, em alguns outros, no universo do samba que eu pensava, mas que eu não tinha esse mergulho tão profundo. Então, de uma certa maneira, o filme me apresentou a cidade que eu estava indo morar naquela época, que o Silvio se lembra muito bem. E aí foi um encontro incrível, porque eu encontro com Clélia e com o Hilton, que são parceiros de geração, admiradores. A gente tem uma mania muito massa de trabalhar, que além de ser uma coisa profissional, a gente se gosta muito, existe uma coisa muito de afeto em todos os trabalhos que a gente fez. Então, é muito bacana a gente conseguir continuar esse tipo de trabalho com pessoas que a gente ama e aí foi se juntando, né? Aí, enfim, eu pode pegar de novo, e Clélia também, foi chegando o Aloysio, o Raulino. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que era esse roteiro? Era um roteiro de documentário já? Ou era uma ficção? E aí, seu Hilton? Vamos lá. O roteiro, assim, a gente fala sempre que o formato final do Cartola, ele deve agradecer os 8 anos que a gente esperou, porque o primeiro tratamento que a gente fez no projeto era ele tinha uma visão muito específica que a gente tinha levantado. A gente queria acompanhar a vida de Cartola através do trabalho, que foi o primeiro passo que a gente deu. Então, Cartola tinha tido muitas profissões, a gente tinha pensado até, tipo, vamos fazer um projeto onde a gente tenha os trabalhos de Cartola como modular. Tipógrafo, pedreiro, etc. Pedreiro, tipo, trabalhar em terreiro, sabe? Tipo, tem muita coisa, a gente fez milhares de coisas. E aí depois a gente foi meio que evoluindo e foi digamos, aprimorando. A gente tem uma questão muito engraçada, foi quando ele começou a tomar contato com os arquivos, né? E depois que a gente entrou de cabeça nesses arquivos, foi que o formato do roteiro começou realmente a tomar corpo como ele é hoje, né? Por incrível que pareça, assim, não é por incrível, mas o Cartola tem um roteiro. Principalmente o início dele, ele foi pensado de tempo, porque o que a gente fazia? Assim, primeiro, assim, depois tu me corrige, Cilírio, se eu estiver errado, mas algumas decisões foram tomadas. Assim, estava falando de um personagem muito icônico do mundo do samba, né, carioca, muito importante, e ao mesmo tempo assim, a gente sabia que não estava dando uma versão documental direta sobre aquele personagem, a gente queria alguma coisa a mais, né? A gente estava muito preocupado com linguagem, né? E quando a gente foi recebendo esse material, que a gente foi amadurecendo, eu me lembro um dia assim, que eu liguei para a Lídia, eu estava em São Paulo, e eu liguei e era tudo um monte de coincidências que iam sendo desenhadas, mas eu estava ouvindo do Divina Dama com Cartola, e quando eu estava ouvindo Divina Dama foi exatamente quando a gente começou também a acessar o material de Raulino, que tinha sido chamado para ser fotógrafo, e ele veio com A Morte do Poeta, que era o curta que ele tinha filmado, ele filmou a morte de Cartola, então ele estava doando aquele material para a gente, né? E a gente começou a ver, então assim, tudo foi tomando formato a partir do contato desses materiais, assim. Então tudo que está ali no Cartola, de certa forma, tem um pensamento muito elaborado, assim.
desde o uso das imagens, porque, por exemplo, só o começo do Cartola você tem ele cantando Divina Dama e o enterro dele. Então, não era uma questão cronológica de produção musical dele, sabe? Depois você vai para Jades Macalé, falando uma frase do início do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é a introdução do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e fazendo essa ligação entre dois homens muito importantes dentro da construção do pensamento, principalmente do negro dentro da sociedade brasileira. Você tinha Machado de Assis, que era um filho adotivo, um escravo que se tinha tornado fundador da Academia Brasileira de Letras, e Cartola, que vinha de um mundo que não era um mundo periférico, que ele nasce no Palácio do Catete, é lá que ele é criado, e depois toma as bordas, né? Ele vai assim, vai lá, vai terminar na Mangueira. E o ano que um nasce é o ano que o outro morre. Então, tudo isso foram coisas que a gente foi meio costurando, assim, em cima disso. E, como eu falei inicialmente, assim, essa questão do documento que a gente ia pegando, das imagens de arquivo, elas foram trazendo muitas percepções específicas com relação ao filme, de como ele era construído, de como a gente estava falando, na verdade, da memória de um país, entre quase um século de história, onde você vê essa memória quase se apagando. Por isso que a preocupação da gente, às vezes, não era de trazer esse material de volta com qualidade, era, às vezes, mostrar a deficiência desses materiais, como essa memória estava arranhada. Você vê várias partes do Cartola, você vai ter Aracide Almeida falando numa fita amassada, assim, sabe? Podia ser desamassado. Como a gente elaborou muito, em outros momentos a gente pegou tipo uma sequência de filmes do Carnaval Carioca, sabe? E restaurou esses filmes, foi um acordo com os diretores, a gente devolveu, eles restauraram, mas a gente usava as imagens. Aí foi o inverso, a gente trouxe de volta as coisas desse filme, mas tudo fazia parte de um sistema muito elaborado de tempo, de uma cronologia própria, sabe? E algumas coisas, algumas regras que a gente se inventou, né, Lírio? Como, por exemplo, depois tem uma história engraçada sobre isso, era quem ia representar essa música de Cartola. A gente trabalhou com arquivo, então, assim, todas as pessoas que cantam, fora 2 ou 3 momentos, são tiradas de arquivo. Elisete Cardoso, Elza Soares, Jamelão, assim, estava correndo atrás, Paulinho da Viola. Né? A gente não queria versões novas dessa música, não era por saudosismo, não. Era por um tipo de laço que a gente tinha criado com essa questão de leitura dos arquivos. Esses arquivos eram importantes para a gente. Sabe? Esse apagamento dessa memória parece meio cabeça, o filme é mais divertido que isso. Mas assim, o apagamento dessa memória interessava para a gente, trabalhar com esses defeitos, sabe? Manipular essas imagens. Né? Isso foi um processo, depois eu entrei Desculpa. Clélio, o cachorro. Não, isso que o Ito está falando assim, realmente uma coincidência muito forte, mas é de uma energia muito potente, né? De Machado de Assis morrer no ano que Cartola nasce, é quase que uma transição também de uma certa cultura do século passado no Brasil, que era representado mais por uma coisa, não diria aristocrática, mas uma cultura com uma coisa um pouco, entre aspas, tratada como uma coisa superior, que vivia em cima de um ambiente, de uma Academia Brasileira de Letras, etc. Tal. E você vê o Cartola nascer e uma busca de uma identidade no Brasil. E Cartola é importantíssimo, isso junto com João da Baiana, com Donga, né? E Cartola é uma pessoa importantíssima, né, nessa transição. E o material, como o Hilton está falando, era um material que a gente veio buscar, porque toda vez que a gente vai entrevistar alguém, isso a gente já tinha isso na época do baile perfumado, as pessoas que conviviam com as pessoas reais, Lampião, Benjamin Abraão, e no caso do Rio de Janeiro do Cartola, todo mundo tem a sua visão. A música O Mundo é um Moinho, foi feita para mim, mas não sei o quê, parará, parará. Então todo mundo... E a gente achava, eu até mexendo com documentário, eu acho que a mentira é muito importante, mas eu achava muito importante que no momento que até que tivesse mentira, que fosse o Cartola contando. Então, quando a gente descobre o material do Cartola e ele começa a narrar o filme, não deixa de ser uma Memórias Póstumas de Brás Cubas no filme. Então, eu acho que toda essa coisa... E aí você entra nesse universo, você contando a história do Cartola, você conta a história de um Brasil que está se descobrindo. Você bota um personagem real no meio de todo um arquivo, de toda uma direção de arte que esse arquivo traz, e você conta a história do Brasil, você conta a história
nos primeiros anos da República. Você conta a história do samba como uma afirmação de identidade cultural. Você, pegando essas imagens, você começa a perceber como as pessoas filmavam, sobretudo o Rio de Janeiro, naquela época, o tempo que chegou para se filmar em Copacabana. Antes só se filmava o centro do Rio de Janeiro. Os negros não eram filmados antes. Enfim, tem toda você começa a contar uma memória até do fato de como as coisas aconteceram, isso tudo. E tudo isso com um personagem principal importantíssimo, lindo, poético, lúdico, que foi Cartola. Então foi não é isso, né, Clélia? Eu diria que foi um grande desafio, porque o personagem era maior, mas eu posso estar enganado. Assim. Cartola gravou 4 discos, se não me engano, e se tiver 60 minutos de imagem do Cartola, é muito, né? Não tem. Não chega a 60 minutos, não é? Não. Mas ele está presente o tempo inteiro no filme, né? Isso que eu acho que é o grande lance. Inclusive, a gente usou muito filme brasileiro, ressignificado, né? Essa palavra agora que está desgastada, mas a gente trouxe isso foi demorou muito por causa dos arquivos também, né? É importante dizer. A gente demorou muito tempo para aprovar, não tinha a facilidade que se tem hoje, né? Esse filme tem mais de 15 anos. Sim. Então, foi realmente, era uma guerrilha para conseguir. A gente tem, o Wilton talvez tenha essa conta e o Lírio, mas a gente tem praticamente 95% do filme arquivo, né? 90% do filme arquivo. Uhum. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque houve um roteiro, talvez lá no final do século XX, e a certa altura muda para essa perspectiva do arquivo. Mas vocês fizeram pesquisa de campo, e nessa pesquisa de campo vocês chegaram a gravar depoimentos e coisas do gênero? Sim, se entrevistou muita gente. Assim. Teve uma pesquisa de campo, existiam os biógrafos de Cartola meio oficial, existiam os caminhos alternativos, existia também um personagem de Alton Medeiros, que foi uma pessoa que esteve ali do lado, meio como mentor no sentido das pesquisas, de entender, de chegada, sabe? Né? Então a gente teve digamos, esse direcionamento no sentido da pesquisa que a gente queria, que a gente estava atrás, né? Até porque a gente estava trabalhando no universo que, apesar de ser muito referencial no Rio de Janeiro e no Brasil, não vou ser tão limitador de Rio de Janeiro, porque eu acho que o samba é muito grande, personagens como Cartola são muito importantes da cultura brasileira no geral, mas, ao mesmo tempo, assim, estava o tempo inteiro querendo saber onde é que a gente estava pisando, né? O que a gente queria falar, de fato, sabe? Não era uma biografia convencional que a gente queria, e geralmente eu sempre falo, essas pessoas sempre tratam Cartola como um documentário, eu falei, cara, é muito engraçado, porque para mim ele é um ensaio narrativo o tempo inteiro, assim, sabe? Que você fica equalizando sem necessariamente ter que dar conta das coisas, e de uma maneira muito intuitiva, né? Tipo, como é que você resolve questões que não são resolvidas, que ele não quer que se fale? O desaparecimento dele da Mangueira no primeiro momento, como é que a gente resolve isso narrativamente? Sabe, a questão, por exemplo, a gente não fala em nenhum momento porque o nome dele é Cartola, só fala que ele odiava essa pergunta. Quando chegava a Carnaval, alguém pergunta, por que seu nome é Cartola? Ficava uma arara ali de raiva. Então, assim, tudo isso eram coisas que eram percebidas e iam sendo jogadas, sabe? Como se fosse uma conversa com esse personagem que a gente estava tentando construir, que estava se construindo, né, para a gente naquele momento. Eu acho que na citação do Brás Cubas já tem isso. Vamos começar pelo fim ou vamos começar pelo começo? Mas vamos contar. E, na verdade, o filme, biograficamente, ele é quase linear, no sentido de que é a evolução da vida dele. Mas é muito incomum naquele momento, né? Sabendo que o filme teve 8 anos de produção, mais incomum ainda no final dos anos 90, pensar um filme, nem tanto pelos talking heads, pelos depoimentos, e mais pelo material de arquivo, não exclusivamente, porque o filme tem ali o Elton, tem ali algumas outras pessoas, mas o filme tem muito material de arquivo, e tem um diálogo com a figura do Cartola, com as músicas do Cartola, que é muito inusitado para aquele momento. Depois eu diria que isso até se generalizou no cinema brasileiro.
Por que essa ideia? O que na verdade, vocês estavam querendo com esse trabalho com o arquivo, para além, digamos assim, do fascínio e da descoberta do arquivo? Assim, primeiro assim, também é bom, né, só para deixar registrado aqui o trabalho também de Beth Formagini, né, um trabalho muito bacana. Também a gente teve várias pessoas que assessoraram ali nessa busca de pesquisa, que trouxeram esse elemento. E eu acho que a gente também tem muito também, como ele falou, teve esse roteiro todo nesse projeto, mas, assim, a partir do momento que Maí Tavares assume, mais na frente, já teve alguns cortes, mas a partir do momento que Maí Tavares assume ali na frente, eu acho que você tem uma nova dinâmica do roteiro, né? E eu acho que o grande barato de fazer documentário é você não saber muito bem onde você vai chegar. Eu não tenho nada contra de quem já tem o seu documentário meio ali, desde a geração Michael Moore, que já sabe mais ou menos o que quer e vai só atrás de coisa. Eu acho muito bacana se perder e se achar no documentário. Então, às vezes, até no final da montagem, você falou, caramba, era esse o roteiro que a gente estava buscando. Eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que a personagem de Cartola é de fascinante, né? Uma coisa assim, eu ficava imaginando, além da coisa do desafio, de ter 2 pernambucanos com a produtora amazonense, carioca, manauara, e os pernambucanos ali, a gente levou umas pancadas por conta disso, mas é um risco que a gente queria muito correr, porque Cartola, eu acho que o cinema brasileiro tinha uma dívida maior com Cartola, não que a gente vá lá pagar dívida de ninguém, mas eu acho que ele tinha um fascínio da pessoa do Cartola, de cativante, de tudo, e você, de uma certa maneira, você perceber coisas como vinham desde a conversa, cada conversa a gente ia ficando mais apaixonado por isso, por vários encontros com Elton Medeiros, com conversas incríveis, eram tardes e tardes ali no degrau. E é quase que Elton jogando uma isca ali para a gente, cada vez mais a gente estava mergulhado naquele universo. Enfim, eu acho que casou um pouco também com essa coisa de eu estar perto de Clélia, aí o Tom tá em São Paulo perto, e a gente mergulhou nesse universo. Não foi fácil, não foi um projeto. Clélia pode até falar no produção, mas saiu quase do nada no início. Foi um trabalho de busca que, como você mesmo falou, Hernan, não era uma coisa comum naquele momento. Eu acho que Cartola, em algum momento, inaugura um tipo de produção ali, junto com outros filmes, mas tem esse pioneirismo que depois se tornou uma coisa, algo mais normal, mas ainda bem, e resgate de várias outras pessoas. Mas foi um personagem que a gente engoliu, mordeu a isca com gosto, e não quis largar. Então, acho que não dá, é muito complicado no final dizer assim, por que Cartola? Por que Cartola? Por que Cartola? Não tem como, né? Bom, Cartola está acima do bem bom. Diga aí. Nada, antes de passar para a Clélia, tem uma coisa que era engraçada, assim, na época que a gente foi lançar, ficava relançando o Cartola, começou ali no Festival do Rio, depois São Paulo, não sei o quê. Era uma coisa que instigava um pouco, assim, porque, obviamente, naquele processo de montagem, sabia, super instigado com a história que a gente estava fazendo. Uma coisa que eu falava sempre, assim, na apresentação fiscal, ele é um filme para deseducar olhares, assim, na verdade, assim, a proposta do Cartola era tirar a pessoa do lugar comum para observar como é que como se pode fazer uma narrativa documental, sabe? Isso para mim importa bastante, assim, que é uma coisa que eu acho que tanto eu quanto o Lírio como Clélia, porque eu acho que nesse sentido o personagem do produtor que se arrisca junto com os diretores, sabe, em vez de tentar não correr risco, é muito excitante, sabe? Assim, talvez seja o tipo de produtores que eu gosto de trabalhar. Assim, é muito bom, porque a gente sabe também que o que a gente estava propondo era um risco para a Clélia, no sentido de saber como é que isso vai ser aceito, como é que as pessoas vão ver o que está fazendo. Fazer filme já é risco, né? Mas fazer um risco onde a produtora compra a sua briga com todos os problemas que tiveram, sabe, banca isso, é muito excitante, assim, você fica no grau de excitação, sabe, assim, para fazer as coisas, que você acha que as coisas vão para o local certo, as discussões que eram controversas. Me lembro que em São Paulo, nos debates de São Paulo, foi muito engraçado. Primeiro, eu e Lírio se dividia para responder a pergunta por que Cartola. Hoje você responde, quem já sabia que ia ter essa pergunta. E outra foi a gente estava em São Paulo,
que eu nem lembro mais como era o nome do cinema mas foi Bombril, foi não sei o que, embaixo do Conjunto Nacional. A gente apresentando o filme, uma mulher que estava na plateia, uma professora, assim, me pareceu que sim, eu não conhecia. Mas ela, quando terminou o debate, ela não fez uma pergunta, ela fez uma colocação. Ela falou assim, eu não gostei do filme. Quer dizer agora que quando a gente sair do filme, a gente vai ter que ir para uma biblioteca para entender o que aconteceu. Aí eu me lembro que a resposta a gente fez, bem, se o filme da gente conseguir alguém ir para uma biblioteca, já é um ganho, já é uma vitória incrível. Né? Não vejo nada de mal nisso, assim, era meio brincadeira na resposta, mas é isso, porque no fundo a gente estava querendo provocar o olhar mesmo, assim, entender. Sabe, isso como brincadeira para mim é muito excitante, assim. É uma coisa que as pessoas ficam se divertindo, mas uma das cenas mais que eu acho, assim, eu me lembro quando o Saraceni viu essa cena, ficou super emocionado, assim, a gente foi mostrar ele lá no corte, que é quando Cartola está cantando Inverno do Meu Tempo, e começam as imagens do desfile de escola de samba. E é muito romântico aquela passagem, muito romântico. Mas, na verdade, os filmes que eram feitos na década de 70 para criticar o carnaval como estava naquele momento. Era dizendo como era patético, como era ridículo, aquelas roupas, aquele modo de sambar. Então, essa emulação, sabe, pegar esse material e ficar jogando com ele era muito bom, assim. Você entender para que serve a memória, como é que você joga com a memória, com que possibilidade você faz essas movimentações, sabe? Que você vai mudando o significado da história que foi dada ali na construção daquele material. Então, tem um monte de coisas que a gente ficava plantando ali que era muito excitante, sabe, nesse momento. Sim, sem dúvida. Para mim, inclusive, o ponto de inflexão é quando você fala material de arquivo ainda hoje, você pensa logo em documento que se liga à pessoa, ao tema, à situação, ao momento histórico, à data. Uhum. É uma ilustração, né? E acho que no Cartola, entre outros materiais que vocês lançam mão, mas digamos assim, me chama mais atenção, me cala mais fundo, que eu chamo de ponto de inflexão, é quando surgem as chanchadas. Uhum. E tem um momento, que é uma foto mais para o final do filme, que está lá escrito, né? Não há vergonha da chanchada. Ninguém tem vergonha da chanchada. E isso me remete muito a uma coisa que o Godard, que lançou um trabalho que hoje é muito importante, que configura isso do filme ensaio, que é o Histoire do Cinema. E numa entrevista ele diz, né, por que o cinema é mais importante do que a história? Porque a história pode dizer que o soldado esteve lá na frente de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, mas não pode dizer o que o soldado sentiu. Só a imagem cinematográfica para o Godard diria isso, né? Então eu acho que quando eu digo para vocês que o filme meio que inaugura alguma coisa nova ali àquela altura, é um pouco para mim nesse sentido, de que de repente vocês vão construir um filme basicamente de material de arquivo, sem dúvida nenhuma, e os do Cartola são o Cartola, é o tradicional, sem dúvida nenhuma, mas tem alguma coisa a mais que eu acho que está nessa liberdade que vocês lançaram mão de trabalhar com o material de arquivo, que é tudo, né? Não é só aquele que documenta a história, né? Então, o Eu filme... acho que subverte, né, também, subverteram muitas vezes esse material. Eu acho que isso é maravilhoso, você poder brincar com esse material, que eu acho que foi o que eles fizeram o tempo inteiro. Era muito... que vira linguagem também, né? Exatamente. Opção de linguagem. Como é que foi esse processo na montagem? Lírio, você falou que quando chegou o Mair foi o último montador, então? É isso? E vocês estavam lá o tempo todo? Não, porque a gente tinha um material, a gente tinha muito material, né? Muito material. Teve muito material de arquivo. Estou vendo até aqui que Beth entrou. Boa noite, Beth. Oi, Beth. E aí... Mas a gente filmou também muito. A gente também fez depoimentos, a gente fez... tinha umas conversas, a gente filmou em Mangueira, a gente também filmou muita coisa. Então, antes do Mair pegar de fato, a gente fez um primeiro corte que era gigante, era muito grande, em São Paulo, se não me engano, não foi isso, Hilton? Exatamente.
A gente chegou no Rio para a gente já fazer uma limpa, assim, porque era muita coisa, e a gente, de certa maneira, tentando buscar um caminho que estava anunciado no início, talvez no final, mas o miolo ainda precisava de um trabalho e tentar selecionar. Então, foi um trabalho... Então, quando a gente chega no Rio, que o Maí pega, junto com o Rodrigo Lima, o filme ganha uma nova dimensão. Eu acho que o fluxo, o ritmo, a gente já tinha testado algumas coisas em São Paulo, mas ele ali entra, de fato, na coisa assim. E uma coisa que eu me lembro muito, e se denota um pouco do tempo de montagem, que eu acho muito bacana gastar esse tempo de montagem com algumas paradas, sobretudo no material de um documentário nesse tipo de filme que a gente está tentando propor, que eu me lembro que a gente mudou muito de casa, porque o tempo passava e a gente dava um tempo e parava. Então, eu me lembro dos bairros, a gente foi para Botafogo. O Adriano foi descoberto, né, Hilton? Exatamente. O restaurante que eu frequento até hoje, para mim, o melhor custo-benefício do Rio de Janeiro, foi descoberto durante a montagem ali na Real Grandeza. Mas a gente passou para Botafogo e aqui acabou no Jardim Botânico, quando a gente fazia as sessões para algumas pessoas. Então, foi um processo muito de discussão. Foi a primeira... O Hilton já tinha montado por Maí antes, eu não tinha montado por Maí ainda, e foi uma coisa... Foi incrível, né? Enfim, Maí Tavares é uma pessoa incrível de trabalho, de entender um pouco do que a gente queria. Eu acho que foi um trabalho muito impressionante. E a gente vinha muito, eu não sei se nessa coisa, essa busca do fluxo, né, do filme, a gente tinha esse confronto de não querer... Porque, por mais que se tenha por trás dessa estrutura clássica de um tempo na vida do Cartola, de você tentar descobrir, que eu acho que ainda está lá no filme, aquela essência, aquela alma do início do filme, do primeiro roteiro, dos trabalhos de Cartola, dele alguém chegar para ele e dizer: Cartola, você quer um trabalho? O trabalho eu tenho muito, eu quero um emprego. Então, o cara que foi cambono de terreiro de macumba, que foi dono de barraca do Ministério da Agricultura, foi garçom do Ministério do Interior, ele trabalhou, enfim, foi achado lavando carro entre Copacabana e Ipanema, numa garagem. Enfim, ele trabalhou a vida toda, foi gravar um disco aos 66 anos, gravou 4 discos. Uma coisa que eu acho que é muito interessante no filme, já jogando aqui umas conversas mais na frente, é o trabalho da recuperação de uma pessoa que foi importantíssima na vida do Cartola, que é o Pelão, que nos deixou há pouco tempo, e que foi o cara que batalhou, um cara de São Paulo que chegou lá, que encheu o saco do Marcos Aciola para gravar o disco do Cartola, e deixa eu gravar o disco do Cartola, e a Cartola tem 66 anos, eu acho que isso é o primeiro. Ele é a Clélia do Cartola, né? Do Cartola, porque sem ele talvez a gente não tivesse isso. E aí ele lança finalmente, o cara deixa ele lançar, ele lança o disco 74 e é considerado o melhor disco do ano. Enfim, eu acho que essa coisa o que eu aprendi de montagem, eu tinha uma professora maravilhosa, que era a Vânia Débora, sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. E essa descoberta dessa transformação daquela primeira ideia lá, na época do Novo Rumos, até o Rio de Janeiro, até a montagem de Maí Tavares, é um aprendizado incrível. Foi um processo belo, trabalhoso, fascinante e revelador. Tem uma coisa para falar de Maí, que também é importante. Assim, Maí é uma pessoa que eu adoro. Assim, todos os meus filmes curtas e os longas foi Maí que montou, né? Tanto o Fim de Festa, como Tatuagem, como o Simeão Martiniano e A Visita. Assim, sempre Maí montou comigo. E tem um processo de montagem que no Cartola foi muito interessante, que a gente ia construindo, e para quem conhece o Maí, espero que ele não esteja aí, provavelmente não. Mas, assim, é muito engraçado o processo de discussão com o Maí, às vezes, sabe assim? Porque vai por um processo de definição das coisas que, como você está 2-1, às vezes, estava eu e Lírio trabalhando contra a Maí, tinha algumas situações que eram muito, muito engraçadas. Então, assim, tinha uma cena que a gente foi mantendo, a gente editava durante a semana inteira, na sexta a gente editava meio período e o resto a gente reassistia tudo que tinha feito, ia corrigindo, ia marcando, ia voltando, ia trocando coisas. Isso foi durante muito tempo, mas sempre na sexta-feira
a gente via, e tinha essa imagem que o Maí não gostava dessa imagem, ele achava que essa imagem não cabia no filme. E toda vez que a gente, não sei se vocês estão me vendo, mas toda vez que a gente ia assistir na sexta-feira, Maí, quando chegava nessa hora, Maí fazia assim: quando acabar, me avise. Ele cobriu o rosto e fazia: quando acabar, me avise. Aí, depois da terceira semana, fez: tira logo esse negócio aí. Rodrigo, eles mandaram tirar, não perca tempo, tire agora. Então é um processo de discussão muito, muito engraçado, assim, e a gente se permite muito, assim. Eu acho que... Vocês montaram em computador ou em Moviola? Não, em computador. Já em computador. Moviola já estava muito em 2000 e a gente começou a montar em 2005. Então, assim... o material, e tem uma coisa curiosa, porque o Rodrigo ele operava e o Maí não opera, então é o tempo de um montador diferente também. Então era muito engraçado ver assim, foi no começo do Avid, né? Hoje o montador o Avid é uma extensão dele, né? O Maí não, ele ficava andando na sala atrás chicoteando o Rodrigo, que era um menino novo naquele momento. E que trazia tecnologia que ele não gostava, não era muito a dele, né? Agora... Já era Avid. Já era Avid. Foi curioso você mencionar esse momento da gravação do disco, Lírio, porque no filme tem um comentário que eu achei absolutamente precioso e muito, muito pontual, muito, muito raro, mas incrível que vocês deixaram, e que se conecta com uma sessão que houve aqui no Cineclube algumas semanas atrás, que foi o filme As Batidas do Samba, do Bebeto Abrantes, e que gira em torno, ele mesmo disse, gira em torno da família Marçal, né, avô, pai e filho, e tinha muito essa coisa de ter pouca informação sobre o avô, e sobre as formas pelas quais o avô conduzia musicalmente ali o samba. E no filme de vocês, que quando eu vi, há muitos anos atrás, eu não dei maior importância, hoje vendo de novo é que me tocou esse momento preciso, né? De uma pessoa que batalha para gravar um disco do Cartola, e o Cartola põe lá o Marçal avô com sua velhíssima cuíca que estava nas mãos desse produtor. Isso é incrível, porque também acho que pouca gente sabe disso, que um instrumento sobreviveu, que é raríssimo. Eu acho que talvez seja o único daquela natureza que sobreviveu. Espero que tenha sobrevivido de fato. E que tem um som incrível que eu não sei nem se vocês restauraram, mas acho até que restauraram, porque deu um destaque ali no momento assim, para explicar o que ele está contando, e que eu achei maravilhoso. Eu acho um momento absolutamente maravilhoso de você descobrir alguma outra coisa que se conecta com várias histórias, vários outros materiais, vários outros filmes, e que assim, no filme do Bebeto se fala, mas eu não consigo, digamos assim, ilustrar de fato, porque eu não ouço, eu não sei que som de cuíca é esse que estão falando. Aí, de repente, eu ouço o que é essa cuíca que o Marcos Pereira disse que era um cachorro. Parecia um cachorro. E que eu achei extraordinário. Não sei nem se vocês conhecem essa história do velho Marçal e tal, mas que é um momento luminoso para mim. Tá? Mas nos créditos se fala em restauração de som. Que restauração de som foi essa? Tá botado, Antônio. Foram algumas. A gente restaurou bastante coisa. Quer dizer, deu uma limpada, né? Porque, na verdade... fala, Lírio. Não falei não. Na verdade... É a Beth que está falando. A Beth. Fala, Beth. Falecido compadre Aurélio Dias. Sim, que fez o trabalho. Mas onde foi esse trabalho? Foi no Cartola? Foi nos outros materiais? Como é que é isso? Olha, no que eu me lembro, a gente mixou o filme no CTAV, né? Mas é porque são dois momentos. Tem um momento teve um momento do trabalho artístico em cima do material. Sim. Aí o que o Aurélio, a gente usava algumas coisas que não davam para ouvir, porque tinha muita coisa em rolo, né?
Tape magnético, cassete. Fita magnético e tal. Então, a gente limpou, o Aurélio supervisionou, mas a gente fez no CTAV muita coisa, porque o CTAV tinha os equipamentos todos mais antigos, até hoje tem, né? Uma maravilha aquilo, tomara que não destrua, porque a gente podia restaurar algumas coisas. Então, a gente, com a supervisão do Aurélio, a gente conseguiu recuperar boa parte do... que o maior problema era o áudio, realmente, muitas vezes, né? A gente usou muito áudio sozinho, a gente não usou assim, imagens, muita coisa que a gente achou que usou de outra maneira e que teve que restaurar, porque não estava ligado na película, né? Tinha muita coisa em áudio mesmo. Não, o que eu estava dizendo assim, que o Aurélio fez um trabalho mesmo substancial de recuperação, de tentar trazer isso. Acho que ele fez um trabalho, e ele fez um trabalho com tanto esmero e, às vezes, com tanta possessão na concepção autoral dele, que, em alguns momentos, na mixagem, o Roberto Leite ficava... Como é que eu vou mexer? Isso aqui já está um pouco... Porque ele tinha um estudo na cabeça dele de como trazer isso para coisa, mas tinha que ser daquele jeito. E eu acho que ele morria de medo do Roberto junto com o Maí, que é uma coisa maravilhosa, que eu não sei por que não existe hoje. Eu não sei o que está acontecendo com essas novas tecnologias, mas assim, falando agora, me vem à mente assim, que eu não vejo muito isso. Eu não sei que ela está fazendo mais do que eu, talvez a Beth, mas muitos montadores eu não vejo mais na mixagem. Antigamente era uma coisa tão normal, era uma coisa assim que eu me lembro com Vânia Deves, com Maí Tavares, que tinha um negócio na mixagem, um exercício aí que estava todo mundo, tinha um mixador, mas tinha um editor de som, tinha um montador, e nos últimos filmes eu estou sentindo isso um pouco meio... enfim, mas é uma outra conversa, mas eu acho que tinha isso, eu acho que o Aurélio, assim, voltando essa memória, ele fez um trabalho mesmo de tentar trazer, porque, como o Clélia falou, veio de muitas fontes, e as fontes nem todas estavam ali na qualidade que a gente queria e que a gente colocou. Então, teve isso, esse trabalho autoral dele, e além de trazer de volta. Só complementando um pouquinho essa história de Aurélio, Hernani, tem uma coisa que é muito curiosa assim, com relação à construção do som, porque tem que lembrar que Aurélio era músico. Eu estou falando isso porque é muito engraçado. Além de ser músico, como a gente trabalha muito em trilha, é uma coisa que eu tenho passado bastante assim, por isso, que é a ideia de você ter alguém que faz a trilha e quando vai mandar a trilha para montagem, ele manda a trilha meio fechada. Sabe como é que é? Você, para mexer na trilha, tem que falar com o dono da trilha. Porque aí você não sabe o que vão fazer com sua trilha, sabe? Vão fazer merda. Então, eu acho que a Aurélio meu trabalhou nesse sentido, assim, não. É desse jeito que eu gostaria que fosse. Se for para mexer, eles vão ter que pedir autorização para dizer, não, abre um canal, manda desse jeito, sabe? Então, eu acho que passa um pouco pela viagem dele, assim. E ele fez um pouco de edição de som também, né? Foi um negócio... Sim. Ele fez um trabalho realmente... Ele não tinha um pouco de temor de mexer no Cartola, na música do Cartola? Eu não me lembro exatamente se ele tinha temor de mexer na música de Cartola. Assim. Eu acho que ele estava mais preocupado era com a forma que esse som ia aparecer, sabe, assim, para o público. Até porque isso era meio bem respeitado, assim, no sentido de como a música sai. Né? E ele fazia parte desses acordos. Assim, uma coisa que a gente odiava, que a gente falava muito antes, assim, tipo, Carraio Lira e Maí conversando, assim, que ela estava sempre nessas discussões. Nataranei estava ali perto, porque estava na produtora que a gente estava montando no início, uma delas. Natará estava junto, era a história, assim, que a coisa que a gente menos gostava, às vezes, do documentário que tinha música, é porque as músicas não tocavam. Tocava só a introdução e desaparecia. Cara, deixa a música contar uma história, porque, né, aproveita ela para a narrativa, porque era muito chato. Tem muito documentário assim, que toca um pedaço, aí toca outro pedaço. No Cartola, pelo menos, assim, ou ela toca como música incidental, porque todas as músicas de Cartola que a gente adorava estão ali. Tipo, Alvorada, por exemplo, ela não está cantada, mas a introdução dela está marcando a passagem de um momento, porque a gente gostava muito daquela música. Então, tinha uma questão de como aquilo ia sendo narrado. Para a gente era super, super importante. Aliás, só para ilustrar esse teu depoimento, um dia desse, conversando com a Karen, que também é uma montadora, né? Que ela falou, a gente conversando, ela falou,
A grande vantagem de ver documentário no streaming, do Nara Leão, por exemplo, né, que é esse documentário que está agora, é que você consegue ver a música inteira, porque você tem esse tempo. No cinema, a gente não tem esse tempo. Né? Então, a opção do Lírio e do Hilton pela música inteira, eu achei que já foi uma ousadia, porque não é comum, realmente. No longa-metragem, você ter a música inteira. E a gente tem várias músicas do Cartola, tem umas 2 ou 3, né? 4, sei lá, músicas do Cartola inteiras. Principalmente as não tão conhecidas, o que eu acho ótimo. E realmente faz uma diferença do áudio do cinema para a série, né? Para o streaming. Sim, eu comento isso porque, para mim, um dos momentos mais emocionantes do filme é o Cartola com o pai. E o pai pede a ele, toca um samba, toca para mim e tal. E assim, me parece que o som, sobretudo do violão, e por ser arquivo e por ser antigo, óbvio, tinha muitos comprometimentos, mas naquele momento me parece que há um realce na musicalidade, na sonoridade dessa musicalidade, que eu acho que faz toda a diferença nesse momento, nessa sequência, nessa cena. Então, por isso que eu perguntei se o trabalho do Aurélio foi um trabalho nesse sentido de realmente recuperar, né, essa sonoridade, vamos dizer assim. Mas aí, Hernani, eu acho que no caso específico dessa sequência, aquela outra sequência que você mencionou do Pelão, acho que o Pelão dirigiu a cena pra gente, né? Ele que empurrou a gente para aquela cuíca de Massal, né? Ele dirigiu maravilhosamente a cena, excelente diretor, JC Pelão. Então, grande diretor. Nesse caso específico aí, eu acho que o Cartola, aí você sente nessa imagem que ele fala, qual é a música que você quer? E o pai dele fala, aquela do Moinho. Do Moinho. Aí ele, sim. Então ele acho que ele se prepara ali com a boneca, ele pega de um jeito no violão, ele joga para cima, ele toca de um jeito lindamente, porque isso, enfim, que ele acaba errando no momento. Tem uma hora que ele dá uma fraquejada que é linda, que é deslumbrante, que ele dá uma engolhada assim e continua, que aí você vê uma emoção toda a flor. Então, acho que ele começou ali e o Aurélio empurrou a sequência. Porque está super bem mixado. Tem uma coisa com relação a essas imagens, que aqui lembrando de coisa, que a gente teve assim, a gente sempre tem muita sorte, né, Lírio, de ter pessoas muito incríveis por perto, sabe assim? E na época de fazer a pesquisa, foi nos últimos momentos, talvez, assim, que a gente teve acesso aos documentos da Globo, por conta de Geneton. E Geneton tinha uma memória muito grande. Então, essa imagem hoje em dia é usada muito na Globo, mas era uma imagem que a gente estava pesquisando que foi atrás, porque ele sabia que tinha. Ele falou assim, eu lembro de ter visto uma imagem de Cartola cantando com o pai. E era um documentário, era um especial de Pelão que ele tinha feito para a Globo, que passou uma vez e nunca tinha repetido, mas Geneton sabia que tinha essa imagem. E a gente vai lá, tipo, cascalho e determinação. Então, toda vez que a gente entrava lá, no SEDOC, era uma festa, mas foi talvez uma das últimas pessoas que tiveram esse acesso, que já estava meio barrado, mas por conta das articulações feitas pela Racó, passando por Geneton, a gente conseguia ter acesso a elas. Né? E eram imagens assim, você via, ficava... Tanto que a cópia que a gente usa não tem... Ela não tem caracteres, ela não tem nome do pai de Cartola, não tem nome de Cartola, porque era limpa, era uma base limpa. Era película, provavelmente, né? Era película, foi filmado em 1 polegada. Em 1 polegada. Tem 1 polegada. Tem uma coisa também que a gente fez na época que a Globo estava fazendo a transição dos seus arquivos. Né? Também ainda tinha mais essa, porque a Globo tinha muita coisa em película e em 1 polegada, aquelas matrizes gigantes. A gente pegou essa transição, então dava para escamotear um pouquinho. Não, mas muitas imagens, a do Donga lá pelo telefone, aquela sequência inteira, foi uma das primeiras vezes que foi mostrada, né? Que tinha Hebe Camargo. Eu demorei quase 3 anos para autorizar, porque tinha que pedir autorização de cada uma das pessoas, e cada uma das pessoas tinha 8 filhos, e cada filho tinha uma loucura. Que foi agora não mais, né?
Era uma loucura, assim. Eu me lembro ligando para a Hebe Camargo, sabe, pedindo para autorizar a imagem, porque a Globo só deixou, que era o arquivo da Tupi, né? Que agora está totalmente. Mas foi uma das primeiras vezes. Agora todo mundo usa, mas foi uma das primeiras vezes que aquela imagem foi. Era engraçado, a gente passou muito tempo na Cinemateca. E essas imagens da Tupi é o que tinha sobrado da Cinemateca. Exatamente. E a Cinemateca é sempre muito gentil, assim. Você pode usar, agora a gente só libera a imagem de fato se todas as pessoas que aparecerem derem autorização, ou remanescentes, ou parentes. Só que uma coisa assim, tipo Donga, aí você sabe onde é que está Donga, pode até achar. Mas o apresentador que está do lado dele segurando o papel, você não tem a mínima ideia. Faz, não, mas tem que ter de todo mundo. Esses caras... Aí é ficando uma Cidinha Campos é que está ali. Cidinha Campos, Cidinha Campos de Chico Buarque. Chico Buarque é do Lula, um monte de gente está ali, sabe, cantando. Assim, é um festival incrível. Gincana. Mas uma outra gincana, e vai ser minha última pergunta antes de abrir para todo mundo que está aqui. Revendo, eu nem lembrava mais dessa expressão, né? Vocês fizeram tape to tape lá para lançar o filme em película nos cinemas, porque a pós-produção podia ser já toda digital, mas o cinema ainda era película. Como é que foi esse processo de tape to tape com arquivos e com essa decisão de repente, não usar a melhor qualidade do arquivo e sim uma coisa que tinha um caráter artístico, estético, etc. Como é que foi isso? Clélia, eu me lembro ali do Bruno Viana, aí vai, vamos até... Pois é, eu me lembro de levar muito esporro da Labocine lá, do pessoal da Labocine. Eu me lembro disso, de levar do... Mas, cara, eu me lembro que a gente teve algumas consultorias, que era uma coisa muito nova, né? Exatamente. Eu estou tentando me lembrar, acho que foi feito na Casa Blanca, uma parte. Nos créditos está Link e Mega. Pois é, porque, na verdade, era Jack Estripador, era muito pedaço. Foi realmente... Eu demorei uns 10 anos para pensar em fazer um outro filme documentário, porque eu fiquei com um trauma tão gigante. Eu não aguentava ver imagem de arquivo na minha frente, eu não aguentava, porque realmente foi uma situação... Hoje é maravilhoso, né? Com a legislação, inclusive, a nosso favor, mas naquela época era bem... Então, acho que o Bruno Viana deu uma consultoria para a gente, na época de fazer essa transposição, porque ainda tinha material que estava em 24, tinha outro que estava em 29. Olha, foi realmente um mundo novo para a gente ali, porque os suportes diferenciados, né? O 24, o outro a 29, não sei o quê. Aí o Bruno deu essa consultoria, o Bruno era o cara mais antenado que tinha na época, né? Tinha feito Cafuné, é um cara até hoje ligado à tecnologia, o Bruno Viana, e a Link, acho que foi Link, não é? Não é Link? Nos créditos está Link e Mega. Link e Mega que finalizaram. Mas eu me lembro que aquela montadora da Labocine, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, uma que ficava na mesa... Beth, me ajuda aí, Beth. Ângela Bífaro. Dona Ângela também ajudou bastante. Enfim, foi um processo difícil, mas deu certo. Lírio, queres falar? Eu respondi. Vocês acompanharam diretamente isso, Lírio e Hilton? Olha, eu não sei, eu na verdade era um mundo muito novo. Foi o primeiro filme que eu montei de computador, já tinha feito coisas muito rápidas, né? O Baile Perfumado, o filme anterior foi de Moviola, o Área do Movie também foi montado meio que não foi Moviola, mas não foi em computador, foi meio que na mesma época. Então era uma coisa muito nova para a gente. Mas, sobretudo, por conta disso que Clélia falou, porque era uma confusão mesmo de bitola, de formato, de velocidade, de tudo. Eu me lembro claramente disso, do Bruno Viana. Eu acho que também, eu não sei até que ponto isso era novo para a Luísio, porque a Luísio trabalhava mais com a gente, mas eu não sei se, dada a quantidade de imagem, tem imagem filmada por Afonso Beato, está no filme.
E, enfim, era um mundo novo, como Clélia falou. E eu vou ser sincero, eu me interessei muito no final. Se agora juntou tudo, deixa eu ver o vestido. Deixa eu ver o vestido. Mas era um mundo Porque novo. demorou muito, sabe, Hernani? Demorou muito para a gente chegar na cópia final, né? Porque aí entrava, aí vai cair essa imagem, porque não autorizaram, não conseguiu. Foi realmente. Eu não gosto, eu estou me lembrando agora, estou me dando mó nervoso. Nossa! É maravilhoso. Eita, me veio agora a imagem de uma pessoa do cara. Não, mas não vamos falar entrar nisso. Pois Né? Beth, não vamos falar, né, Beth? Essas coisas. Aquilo ali, aquela armadilha que a gente fez. Disse, olha, rapaz, e aí. Tem muita história de bastidores. Um dia vocês contam. O Aloysio virou um especialista em finalizar a imagem de arquivo. Daí ele aprendeu tanto com o Cartola, com esse filme, que depois todo mundo chamava ele para finalizar filme com imagem de arquivo, porque ele foi realmente... aprendeu e virou um mestre na mesma hora, entendeu? Vamos lá, enfim, estamos abertos a perguntas de todos que estão aqui. O Silvio já levantou a mão, levantem a mão também, porque eu não consigo ver todo mundo. Quando a mãozinha levanta, eu enxergo. Vamos lá, Silvio. São tantas as questões, né? O filme suscita uma quantidade imensa de questões, é difícil saber por onde começar e estabelecer um fio, né? Mas eu acho que uma questão chave para pensar o Cartola é essa relação entre imagem de câmera e imagem de arquivo. O filme tem uma importância muito grande pelo uso livre e prolífico que faz das imagens de arquivo. Tem algumas pérolas que são absolutamente fundamentais, uma delas o Hernani já sublinhou, um material quase epifânico, aquela imagem do Cartola ao lado do pai, ao som do O Mundo é um Moinho, é um material impressionante, com muitas camadas ali, de emoção, inclusive. E a Clélia se referiu também à subversão do material de arquivo que o filme promove, né? Que os diretores, o Mair, enfim, que a equipe promove. Eu acho, inclusive, que é difícil localizar algumas coisas do material de câmera, imagem de câmera. Eu vi os créditos de filme 2 vezes e eu não consegui identificar o crédito de diretor de fotografia. Eu acho que isso é um sintoma também do lugar que a imagem de câmera acabou ganhando dentro dessa primazia que o material de arquivo tem, porque se impôs, não é? Pela sua diversidade, pela sua qualidade, pela sua novidade, pela maneira como é utilizado. Então, no contexto dessa subversão, eu me recordo aqui de uma sequência específica, não tem nenhuma crítica, eu acho que a sequência é formidável, que é um caleidoscópio de imagens de arquivo que acontece ali ao som do Tive Sim, um outro grande amor do céu. Porque são imagens as mais diversas. Elis, Golias, Roberto Carlos, encontrando Pelé na pista do Galeão. E eu sei que a pista do Galeão foi uma matéria de arquivo que eu licenciei para o filme, porque não é uma coisa perceptível, simplesmente um plongé, tem as duas figuras lá, Caetano Veloso, no palco do festival. Então, é um pupurri, é um caleidoscópio de imagens sem nenhuma identificação. E que bom que não tem nenhuma identificação, porque essa é uma outra marca do filme, da maneira como o filme utiliza os materiais de arquivo, que é não sobrepor imagem de identificação de modo
de modo algum. Mas essa sequência me chama a atenção porque ela é única, é o único caleidoscópio, é o único pupurri. As outras imagens de arquivo estão, de certo modo, quase todas elas ou todas elas contextualizadas, e nesse caso não. É uma montagem, uma livre montagem com referência aos mais diversos personagens. Eu queria perguntar como é que essa sequência foi idealizada e construída. Não, bom, é difícil. O cerne também de se lembrar daqui, mas do jeito que você estava falando aí, você falou muito bem, Silvio, ela exatamente, você foi no ponto-chave da história. A gente usou isso para trazer essa profusão, porque os anos 60, como todos nós sabemos aqui, é um momento de explosão absurda, né? Você está falando com essas pessoas, esses fatos de imagem. É um momento que tinha muitas mais imagens, mas são muito mais fragmentadas. Você tem, logo anteriormente, você tem uma sequência de uma música do Jamelão cantando a música do Grande Deus. Do Grande Deus. E o plano é muito mais lento, entra no túnel, sai em Copacabana, e a imagem dura, e a imagem vai, ela tem um outro fluxo, e ela remete a uma outra época, não tão distante, mas com outro frescor. E ali é um pouco isso, é um pouco a contracultura, e é o samba rasgando no meio daquilo ali. Aí você mistura Ronaldo Bolias com Pelé, com Chacrinha, com um legal. Então, acho que ela foi com essa função dessa explosão da contracultura e dos movimentos pop que existia ali, e o samba como um elemento daquela história. Foi nessa composição que teve. Tem uma coisa ali, só para complementar, que é importante também lembrar, que, na verdade, aquela montagem toda fragmentada, assim, ela servia de elipse para a gente. Porque a gente tinha dado conta já do golpe militar quando está nas cenas do Zé Cartola, que a gente bota as imagens dos militares andando reverso, e quando chega nesse momento, que é esse momento que vai exatamente dali até 68, mais ou menos, é uma profusão de coisas que aconteceram muito grande no Brasil, inclusive com relação ao samba, sabe assim, mas aquele momento, aquela fragmentação, aquela quantidade, ela segue meio que um ritmo, assim, tinha uma coisa meio sincopada no sentido da montagem, de pensar assim, nesse momento aqui as coisas estão seguindo rápido, a gente precisa de uma elipse. A gente não queria perder tanto tempo dando conta de um discurso que seria o discurso da contracultura naquele momento, senão a gente ia perder muito tempo para chegar no fim do filme. A gente achou que era mais prudente, sabe? Ir para uma elipse, passar para cair exatamente onde a gente caía. A gente queria chegar logo no primeiro disco de Cartola. Porque dali de 63, né, 64, até o primeiro disco de Cartola, as coisas estavam resumindo um pouco ali na repressão, que a gente já tinha tentado dar conta, mas queria passar de alguma forma nessa leitura, assim, que acontecia nessa coisa meio tropicalista, e que é engraçado, o tropicalismo, pelo menos, que a gente estava pensando ali, ele dá conta de muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, assim, ele misturava tantas coisas que você passa, às vezes, não entender direito o que cabia e o que não cabia naquele momento, sabe? Assim, naquela profusão de imagens, de acontecimentos. Isso era Você fechou sua janela, Ailton? Você viu que a Timbó entrou no colo eu vi a Timbó ali. Mas você fechou sua janela. Você não está lhe vendo. A Clélia reagiu quando eu falei do crédito do diretor de fotografia, e eu queria que ela desvendasse o significado desse riso. Eu vou te dizer o que é. A gente demorou tanto a finalizar que esqueceu de dar o crédito. Esquecemos de botar o crédito. Não, mas eu tenho uma outra. Depois de outra das Copas, a gente continua, mas eu tenho uma outra. Eu fiquei matutando aqui, porque esse fantasma me assombrou depois um pouco. Nossa, eu quase morri. E aí eu tenho uma outra versão. Hilton, você sumiu aqui. Será que não é a janelinha? Gente, vocês estão me ouvindo? Não, estamos bem. Agora eu estou travado aqui na janelinha. Você tem que abrir a câmera. Está aberta. Aberta. Eu estou ativando e desativando, mas quando ela ativa, ela fica só a fotografia. Mas eu tenho uma outra teoria, assim, de que a minha teoria é o seguinte, veja mesmo, é uma teoria que faz um certo sentido, porque estava tudo lá, se fez, realmente era uma coisa complicada, e a gente tinha, na finalização, a gente chegou a rever algumas coisas,
E eu tenho uma certa... O meu fantasma está naquilo ali. Eu acho que em algum momento surgiu uma pergunta no ar, e era uma tecnologia muito nova, muito fácil de tirar. Não era feito aquelas finalizações de cinema, etc. Era uma coisa assim, pum, some, pum, coloca. Então, eu acho que teve em algum momento uma dúvida se o nome de Aloísio Raulino era Aloísio Raulino ou Aloísio Raulino ou Aloísio Raulino. O O e o U. Se ele tinha, porque a gente sabe que se o U era de Aloísio, o O era de Raulino. Eu acho que teve uma dúvida dessa, e talvez ali se saiu para pesquisar, talvez o Bruno, ou muito fácil. Fosse buscar isso, isso não voltou. Eu acho que eu tenho um pouco dessa informação, porque era uma coisa tão absurda para a gente, né? E a gente não. E passou. E só quando. Completar, Lírio, foi exatamente isso que aconteceu. Assim, teve uma ideia de idas e voltas de correção, que numa dessas correções, que já não fazia nem sentido, porque correção você passa muito pelo critério, você já corrigiu, tá certo. Então, não precisa mais mexer. Só que, no caso de Raulino, teve uma ida e vinda aí de documento, sabe, que foi muito triste. Assim, foi um dia horrível, quando a gente viu projetado que não estava de Raulino. Foi terrível. Foi terrível. Custou uma fortuna voltar. De novo, eu me lembro que eu falava, meu Deus, a gente não tinha mais dinheiro nenhum, não sei o que. Não pode ficar assim. A gente corrigiu, evidente, mas... Mas foi muito triste. Outras perguntas? Eu não estou vendo mãozinhas. Beth, vamos lá. Tá mutado seu microfone, Beth. E Lírio foi beber água. Espera um pouquinho. Já voltou. Enquanto esperamos. Vamos lá, Beth. Agora é Raulino. Falamos em Raulino e eu de alguns planos magistrais dele. E só lembrar, né, aquela filmagem Mestre Sala e Porta-Bandeira na Casa da Marquesa de Santos, ou aquela panorâmica, foi um traveling ali na Lapa, né, que você tem o bondinho de Santa Teresa, a sombra. Tem cada coisa mais linda, né, que o Raulino fez. Só queria fazer uma homenagem para vocês e para o Raulino, para esses planos eternos, né, enfim, você tem ali muito material de arquivo e pouco material filmado, mas cada um é uma preciosidade, assim, né, pelo trabalho da direção e da fotografia. O menino ali na estação de trem. Eu acho que todos são muito marcantes, né? No final, os óculos ali na quadra antiga, né? Seria a quadra antiga, né? Enfim, é só prestar essa homenagem. Porque... Desculpa, Beth, o dia da filmagem dos ensaios da escola de samba, como dirigido por Elton Medeiros, como era o ensaio na década de 50, e a gente foi para aquele campo de futebol lá em cima e a gente fez como se fosse na década de 50, como as pastoras puxavam, cantavam o coisa, e o Raulino maravilhosamente foi incrível, realmente. Eu até assisti essa filmagem desse dia, tive o privilégio de ir lá assistir. Realmente, essas imagens filmadas, né, que enfim, o filme tem esse equilíbrio, né, entre essas imagens filmadas e o material de arquivo, elas são primorosas, né? Elas são... Eu citei 3 ou 4, mas a gente poderia falar de outras aqui, eu não quero me demorar. Só para falar um pouco, Beth, para eu complementar, tem uma coisa no Cartola que é bem importante também. Está fazendo um filme sobre samba, um filme que já tinha sido acordado, que não se usaria
Eu não estou aparecendo porque eu não estou aparecendo nem para mim, eu não sei o que aconteceu. Acho que vou ter que sair e entrar. Estamos escutando. Eu vou ter que sair e entrar depois. Né? Quem tinha feito assim, esse acordo, mas de modo algum a gente estava querendo, a gente queria que na forma no desenrolar, a gente tivesse uma coisa muito contemporânea. Então Qual a gente lançava a mão. Vocês tinham feito qual acordo? Que a gente só iria usar imagens que estivessem dentro de um contexto de época. Mas isso não queria, para a gente não queria dizer nem confirmar que a gente estava fazendo um filme saudosista, ao contrário. A gente estava lançando mão de todas as possibilidades tecnológicas para ter essas imagens ali. Né? Isso, assim, eu não vou citar nomes, mas foi uma coisa muito curiosa durante o processo, né, desse processo inteiro. E eu estou falando isso por causa do material que Raulino cedeu para a gente lá, que é o começo, sabe? Mas como isso foi uma coisa que impactou a gente, assim, sabe? Uma certa coprodução sugeriu até assim, entra isso, se vocês trocarem todas as versões que são cantadas como arquivo por jovens intérpretes cantando essas canções, como fosse atualizar essas interpretações. E não era uma questão da gente que não estava no projeto. Tudo que a gente queria que tivesse contemporâneo era filmado por Raulino. E esse olhar de Raulino para a gente era importante. É importante que, por exemplo, quando ele filma no bonde da Lapa, né, a gente não saiu naquele bondinho para filmar a sombra do bondinho sobre o Casario. A gente saiu para filmar outra coisa. Foi Raulino, quando estava lá, que ele começou a enquadrar aquela sombra e começou a viajar, sabe, com profundidade de campo, com aquela sombra que vai e vem. E está botando, assim, você quando vai para o mestre-sala dançando com a menina, que você tem lá os movimentos, o traveling circular que fica em volta deles o tempo inteiro, é tudo uma questão de como você vai olhar, e ao mesmo tempo tem uma coisa que eu acho que é uma tradição mesmo de Raulino. Você quando... Essa semana eu estava mostrando, estava fazendo um roteiro de um projeto que eu estou fazendo, e a referência que eu tinha para uma cena era o Porto de Santos. Sabe, aquela cena que o cara fica dançando na favela, na entrada da favela, que era referência que era aquilo. E a menina que estava vendo fez, cara, essa imagem é muito potente, eu imagino como deve ter desconcertado as pessoas na época, porque vendo com o olhar filtrado, ela já é muito potente. Mas você absolutamente inesquecível. Inesquecível. É muito impressionante, assim. E ali, e a brutalidade daquele homem, sabe? Aquele homem tão afeminado e tão forte, sabe? Assim, eu ficava dizendo assim, tipo, vai tirar onda com a cara dele que você é capaz de levar uma surra, sabe? Parecia um Madame Satã, sabe? Assim, que tirou a roupa e foi dançar ali no meio da câmara. E isso tinha muito nas coisas de Raulino, que era muito, muito impressionante, assim. Só para confirmar, assim, a homenagem de Beth e a grandeza de Raulino, tanto como diretor, como fotógrafo. Uma pessoa realmente impressionante. Antes de passar a palavra para Marialva, eu até, assim, vocês já mencionaram que um pouco essas imagens que o Raulino fez do enterro do Cartola é um pouco o que começa o filme de vocês, mas ele falou alguma coisa da relação dele com Cartola, a música do Cartola, porque Raulino trabalhava em São Paulo, principalmente, né? Ele é só uma coisa assim, só para eu acho que até um gesto diz mais do que qualquer coisa. Naquela época a informação não é feito agora, né? E nem a velocidade era completamente diferente. Ele estava em casa e quando ele soube que Cartola tinha falecido, ele pegou a câmera 16 dele, pegou os negativos que ele tinha em casa, embarcou, eu não sei se foi no ônibus da noite, no mais rápido que ele pudesse. Ele coincidentemente estava no Rio, Lírio. Ele falou assim, por coincidência ele estava no Rio com esse material. Mas com esse equipamento e com esse equipamento. E aí ele vai para o Caju, filma, e depois... Eu acho que ele estava fazendo outro filme. Exatamente, ele estava fazendo outro filme, estava lá trabalhando no Rio, e aproveitou e estava com a câmera dele, o material, e foi filmar Enterro de Cartola. Assim. Ele até falava assim, pô... E eu acho que é muito, muito bacana nesse processo, porque ele filma o Enterro de Cartola e ele vai ali na Rua do Caju do lado e para naquele boteco, que eu acho que ali não estava nada programado para aquilo ali. E ali ele pega, ele garimpa uma coisa ali, uma atmosfera ali que é surpreendente. Não é uma coisa... É surpreendente aquela filmagem daquele boteco de esquina ali na Rua do Caju. Oi? Ele aparece...
Heitorzinho dos Prazeres, né? Que comanda a galera ali, que tá incrível. O filho de Heitor dos Prazeres, fica lá dominando o ambiente. Ele captura um certo espírito disso que a gente resume na palavra samba. Que é uma cidade, que é um tempo, que é um conjunto de pessoas, etc. Marialva. É muito pouquinho que eu vou falar, Hernani, Clélia, Lírio. Além de me emocionar demais, eu já tinha visto o filme há muito tempo atrás, eu vi no cinema. Mas ontem eu vi de novo o filme inteiro novamente. Além de me emocionar pela Mangueira, né? Eu desfilei 8 anos na escola, na Mangueira. Isso já bastava para o filme me emocionar. Eu acho que, apesar de ter muito material de arquivo, veja bem, que são pedaços de filmes que não necessariamente mostram o Cartola, como o filme do Leon sobre o Nelson Cavaquinho, o Rio Zona Norte, do Nelson Pereira, pedaços de filmes importantes, fica a imagem do Cartola muito presente o tempo todo, mesmo sem ele aparecer. Eu não sei como é que é essa mágica, mas o fato que existe isso. Assim, e foi a coisa que mais me emocionou, como é que um gênio da música, como era o Cartola, foi tão desprezado, né, pelas instituições culturais e patrocinadoras, etc., porque a gente sente pena dele. Eu acho que isso passa muito no filme, mas, ao mesmo tempo, passa o gênio que ele era, porque essas músicas todas, eu, pelo menos, adoro e sei de cor todas as letras. Então, é só isso que eu quero dizer. Há um excesso de material de arquivo, mas eu acho que tem muito a ver com isso que vocês falaram do Aloysio Raulino. Essas imagens que foram filmadas para o filme são maravilhosas. É só isso. Queria só falar uma coisa disso, Mara. Você falou que essa questão das cenas que aparecem aí tem um pouco a ver com essa história do arquivo também. É muito curioso, porque da produção mesmo inicial, um dos motivos também que se demorou 8 anos é que inicialmente você pensava, você tem um personagem como o Cartola, está fazendo o filme, a gente achava que os processos seriam mais rápidos, de interesse pelas pessoas. Mas não tinha tanto interesse quanto a gente imaginava. Na verdade, existia quase uma... Achavam bonitinho, achava ótimo, mas ninguém estava disposto a realmente botar a cara ali e pensar sobre isso. E isso é um dado. Isso deve estar relacionado a toda cultura popular urbana, cultura popular em geral. Eu não gosto muito de chamar cultura popular, que parece que tem uma divisão aí, vamos dizer, né? Dessas manifestações de cultura, sabe, urbanas, sabe, que vêm das bordas e que são muito importantes. Porque, por exemplo, quando a gente foi... A parte que a gente está falando do Zé Cartola, o Zé Cartola era frequentado por muitos cineastas. Então, na cabeça meio de líder, a gente tinha certeza que alguém tinha filmado o Zé Cartola. Porque assim, não é possível, o Zé Cartola era muito importante. Mas ninguém filmou o Zé Cartola. A minha fantasia da Mangueira, muitas vezes, eu e Rony, meu marido, fomos buscar na casa da dona Neuma, que aparece no filme também. Havia uma época que ela guardava as fantasias, que eram feitas por várias, né, costureiras. A gente ia lá, né, com numeração da roupa, para ir pegar na casa dela, lá na Mangueira. Eu vou te contar uma curiosidade em relação à dona Neuma, por exemplo. A gente tinha... Ela aparece muito pouco no filme, apesar de ser uma pessoa muito importante na vida do Cartola, né? Mas na hora de autorizar, a família não autorizou, porque a dona Neuma ela falava 10 palavras e 7 eram palavrões, né? E aí a família, olha que loucura, porque como eu tinha que ter a gente tinha que ter autorização da família, a família era evangélica, virou evangélica, então eles não queriam. Teve uma história dessa, né, gente? Sim, então, a gente teve teve muita coisa que a gente não conseguiu colocar porque não teve autorização final. Você vê como a gente ficou preso. Poderia ter uma outra potência, mas eu me lembro bem dessa situação. Então, só tem a dona Neuma solfejando. Ela era muito importante na Mangueira. Não, e na vida deles, né? Na vida do Cartola. Isso.
Mas, assim, só uma curiosidade, de todos os filmes que a Record produziu, e que já foram, sei lá, acho que 20 que a produtora já fez, o Cartola é o filme que mais roda. Ele não para na prateleira, como diriam antigamente. Ele é o filme que mais roda, porque ele é muito, assim, renova, entendeu? Toda hora, porque merrequinha, não sei o quê, mas ele está aqui hoje, né? A gente já produziu tanta coisa, e é um filme que está aí para sempre. Mais perguntas? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, então não sei se... Não tem mais nenhuma mãozinha aqui levantada. Então eu aproveito e eu pergunto. Eu me meto e pergunto. Essa coisa que acho que Lírio mencionou um pouco, que eu acho que é uma outra estratégia que eu acho muito bacana no filme. Quer dizer, você vai biografar alguém. Como biografar alguém sem minimamente falar do contexto que está em volta dessa pessoa, né? E o contexto não é um contexto qualquer, porque inclusive uma das músicas do filme fala muito bem nesse contexto chamado Brasil, que o Brasil atravessa a vida de todos nós, queiramos ou não, de uma forma muito forte. Nós não conseguimos ignorá-lo e ele não nos ignora de jeito nenhum. E tem essa articulação com o material de arquivo para contar um pouco da história do Brasil, e não só no momento da ditadura militar. Eu acho que isso começa antes, e tem momentos que eu acho pérolas, né? Um deles é a coisa da violência do Rio, né? De uma certa situação que eventualmente você vivia, e não é nem agora, meados do século passado, e se usa a chanchada lá com o Oscarito, e na verdade aparece muito mais o Zé Lilgoy. O Oscarito só entra em cena para empurrar a arma para o lado, e que é uma maneira, digamos, de falar da história do Brasil, mas também falar da arte do Brasil, e isso é minha curiosidade, que tem menos ali os presidentes, os grandes fatos, etc., mas tem muitos artistas por eles mesmos, mas também como símbolos de determinados momentos históricos do Brasil. Como é que foi essa articulação? Quando você fala isso, Hernani, vem à mente essa coisa do... Não, a gente vai fazer um filme sobre Cartola, obviamente que a Maria Alva se emocionou com a mangueira dela, as músicas do Cartola são músicas marcantes, faz parte do consciente e do inconsciente da vida da gente. As fases do Cartola, desde os sambas enredo que ele fazia, mas se tem gente que falava, não, mas que ele gostava mesmo de fazer samba-canção, e você vê no final o Cartola cantando o inverno do meu tempo, os tempos idos, um samba, ele vai para um outro lado ali, Basta de Clamares, uma coisa que era diferente daquilo que ele fazia antes, e da mesma maneira linda. Tem todo esse lado belo, todo esse lado lúdico, poético, e Mangueira e Cartola, que é fantástico. Ao mesmo tempo, você tem isso, né? Você falar sobre Cartola, você vai falar sobre um Brasil que é cruel, um Brasil que é um país muito mal inventado, um país muito mal nesse sentido, né? E, sobretudo, com essas pessoas que circulam naquilo ali. Não é à toa o que Cartola sofreu durante a vida dele toda, não só no lado público, mas particular da vida dele. Não foi uma vida fácil. E isso tudo é reflexo de um país que pegou aquelas pessoas ali e disseram, não, tira ali. Então, você vai nesse... quando você falou, não sei por que me veio uma imagem, uma foto, e o Hilton pode até me ajudar. Tem uma foto que tem várias interpretações. O que é uma foto de um Cartola num determinado ano, inúmeras interpretações tem. Tem uma foto na Mangueira, ele sentado ali na rua da casa dele, em Niterói, sentado em um carro da polícia do lado. Essa foto é muito histórica. Ele sentado
meio quase que, não sei se descalço, mas ele está sentado no meio-fio, com o carro ali no fundo. E assim, se você... Essa foto, vez por outra, ela aparece em alguma coisa com Cartola e vem assim, ó, isso aqui é o Cartola quando ele foi preso. O Cartola quando foi preso. Não, mas aí não foi, na verdade. Aí você começa a mergulhar coisa, na verdade, foi o filho dele, Ronaldo, que brigou e que foi preso, que ele foi lá se rebaixar para soltar o filho dele, etc e tal. Ele está lá fumando cigarro, o carro da polícia do lado, etc e tal. Mas aquela foto também, ela simboliza um terror que se tinha naquela época, que se permanece isso, que se naturalizou isso, que é muito importante. Então, eu acho que é isso. Você, de alguma maneira, desvelar o Cartola, vem tudo isso que a gente está conversando hoje, que aconteceu ontem aí no Rio de Janeiro e que já vinha de um bocado de tempo. Então, eu acho que é isso. Acho que mostrar o Cartola, você vai mostrar esse lado belo, lindo, poético do Rio de Janeiro e um lado muito cruel e muito mal, né? Isso Renani, eu vou tentar responder também um pouco a tua pergunta por um lado que eu acho que é interessante, que é essa articulação mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente perdeu muito tempo durante o filme criando história na cabeça da gente. Então, quando a gente começou a pegar o material para o filme, que a gente vai fazendo assim, quando a gente bota ali, se ela é o Goi, quando o cara que entra no navio, sabe, que era o navio Uruguai, tem toda uma configuração, que o navio do filme é o navio Uruguai, que é o navio que mais na frente vai aparecer, que é o navio do Carmen Miranda. Mas o que está interessante da gente aqui é a discussão sobre traição, né? Porque, na verdade, ele está lá porque Oscarito estava namorando, ele está falando da história de Cartola, né? Com a primeira esposa dele, que ela fica com a esposa do cara lá no morro e fica uma situação meio constrangedora. Tudo isso era uma coisa que a gente ia costurando e procurando nessas narrativas entender como acontece. Eu acho que as coisas mais importantes que tem para entender o que estou falando é como, por exemplo, na hora em que Cartola desaparece da Mangueira, né? Você tem Elisete Cardoso cantando, sabe? De repente você vai para aquelas imagens lindas do Rio, aí o carro entra no túnel, sabe assim, quando entra no túnel fica tudo escuro e começa uma fragmentação de frases que são hipotéticas sobre possível acontecimento, né? Essa cena, para mim, para a gente, foi uma decisão. Lírio que sempre falava, o homem que garrafava nuvens era exatamente o momento em que o carro entra no túnel, que é quando o samba, inclusive, deixa de ser a representação e o baião entra com uma grande música, mas era um momento de ostracismo mesmo dessa primeira geração de sambistas que estavam meio desaparecendo. E a gente estava querendo articular essas imagens de alguma forma. Tanto que a primeira vez que Cartola aparece em movimento é depois do túnel, que é no filme Orfeu Negro. E é ele e Dona Zica conversando. Então, assim, a partir daquele túnel, a gente entrou no novo tempo. A gente saiu do centro e foi para Copacabana. Cartola também foi lavar carro em Copacabana. Dessas articulações da violência, que mais tarde essa questão da violência se repete, e foi uma discussão muito engraçada lá na frente. Duas observações. Uma foi, logo depois da exibição do Cartola, eu não sei se você estava, me lembro que encontrei com você no Brasileiro, estava Luciana Araújo, você está sentado, e eu não me lembro quem perguntou para mim, fez assim, aquela imagem, que imagem que eu não consegui identificar, alguém falou, era de Cartola com revólver na mão quando ele é assassinado. Ela fez, é de Carlos Alberto Prates, é o Papa Amarelo. É o Papa Amarelo, não sei o que existia, para quem gosta de arquivo, e ficava fuçando, fica entendendo. De onde é que vem essa... É Humberto Mauro, essa parte aqui, ó, documentários sobre o Rio, alguns fragmentos que estavam lá. Mas o mais engraçado do uso dessas coisas, por isso que eu falava de deseducação, de olhar aquela hora, era porque na hora do túnel, que fica tudo escuro, quem contou isso para a gente foi até Hermano Viana, que quando ele foi assistir lá em Botafogo, ele sentou para ver que ele tinha participado da pesquisa, mas não tinha visto o filme, nem podia ir na estreia. Aí ele sentou para assistir, e quando ele estava assistindo, a pessoa que fazia o projecionista desceu e fez assim, no meio do filme, o filme fica escuro, não adianta ficar me xingando. E voltou para projetar o filme, que ele não aguentava mais, todo mundo gritando. E começava a gritar no cinema. Mas vamos lá. Quem perguntou foi Luciana. Foi Luciana, não foi? Foi Luciana. Diga ali.
Não, é o trauma da Ponta Preta no cinema. Eu achava isso tão bacana. É muito bom. Vai sair dar um pouco, né? Vamos mudar de bairro, vamos mudar de percepção. Adorei a lembrança. Bota a sua Ponta Preta e vamos deixar. O pessoal vai, deixa que vai. Vai sair com isso. Carlos Alberto Prats. Sim. Adorei a lembrança aí. Tem trechos de filmes do Prats, tem o Perdida. Sim. Tem várias coisas no filme que têm origens inusitadas. Essa é a vamos dizer assim. conterrânea do Carlos Alberto Prats. Montes Claros. Sim. Montes Claros, exatamente. Pessoal da MOC. É onde eu nasci, inclusive. Olha aí, Beth, tem umas outras. Você é da mesma cidade que também, porque Vânia Catória também é de lá, né? Uma turma inteira de Montes Claros. Cheio de cinema lá em Montes Beto Guedes. Darcy Ribeiro, eu acho. Darcy Ribeiro. Mas o nosso grande cineasta da cidade é o Prats. Eu sou apaixonada pelo cinema do Prats. Clélia, você mencionou que, enfim, toda a produção da Record, o Cartola é o filme que, digamos, mais circula aí na história da companhia, da empresa. Mas como é que foi o desempenho na época, no lançamento? Como é que foi a recepção ao filme? Como é que era fazer enfim, em tese no mercado de documentário, né? Como é que era fazer um documentário sobre uma figura, em princípio, muito popular, porque Cartola é um ícone da música brasileira, etc. Num tempo pré-fundo setorial, e como é que foi a circulação do filme no Brasil e fora do Brasil? Olha, o Cartola ele foi bastante bem no cinema, assim, hoje eu diria que ele foi maravilhosamente bem, né, aos números de hoje, mas ele foi relativamente bem. Ele fez uma carreira em festivais bastante, sim, foi bem também. No mercado internacional ele não aconteceu, é um filme que não foi, acho que por ser um personagem muito brasileiro, enfim. E teve um outro, se eu não me engano, meninos, vocês podem me ajudar, mas teve o lançamento do filme mais ou menos na mesma época, que foi outro documentário do Miguel sobre o Vinícius, não foi? Uhum. Não, mas foi no ano seguinte, porque o Cartola foi a maior bilheteria. O Cartola foi a maior bilheteria do cinema do documentários brasileiros em 2006. Né? Ele foi muito 2007. E logo depois o Vinícius veio e fez 200 mil espectadores. 220 mil, né? 220 mil espectadores. O Cartola acho que fez 80 mil, que é muito bom. Por aí, 80 mil espectadores. E eu me lembro, e foi muito importante o último recurso, porque você vê como, apesar de ser uma pessoa muito popular, não é fácil vender para patrocinador e tal. Eu me lembro adentrando lá a reunião da Petrobras e meio que a gente teve uma pessoa que pegou o filme no colo, que foi a Eleonora e a Eliane Costa, que se não fosse por elas, o filme não acabaria. Foi assim, eu adentrando, falando, não é possível que vocês não vão me ajudar a acabar esse filme. Eu quase chorando na frente das duas lá na Petrobras, e foi o que fez com que o filme tivesse tivesse mais projeção, porque a gente conseguiu fazer mais cópia e tal, a Rio Filme entrou no final, como sempre, Salvador ali daquele momento. Mas o orçamento do Cartola, que é até uma curiosidade, foi muito baixo em relação ao material que ele tinha. Eu acho que foi 1.300.000 na época, o orçamento do Cartola, com arquivos pagos e etc. Foi bastante, com um lançamento relativamente aberto para um documentário, né, que era ousado, porque eu acho que ele foi lançado, sei lá, com 30 cópias, que era ousado naquele momento. Acho que ele teve uma carreira bastante interessante, assim. No mercado externo não, mas dentro do Brasil ele fez uma boa performance. O filme nunca foi lançado no Japão, e por que eu menciono o Japão? Já foi no Japão. Na China.
Não, no Japão, tem uma Japão cópia. também, no Japão também. No Existe Japão uma cópia em muito japonês, louca. muito louca em japonês. Toda vez que eu for um baseado, eu vou assistir Cartola em japonês. É muito louca essa cópia, é muito estranho. Ele foi lançado no Japão, mas na época também quem cuidava desses lançamentos internacionais, eu acho que era o Tarcísio Vidigal. A gente não tinha muito controle, né? Era muito diferente do que é. Eu falo isso porque Cartola é um ídolo no Japão. Exatamente. Os japoneses adoram samba e adoram eu chamaria um samba clássico. Adoram os grandes nomes do século XX, né? Então, eu acharia estranho se não tivesse sido lançado. Foi lançado no Japão. Nara Leão é uma deusa, né? No Japão, as pessoas tem disco dela só para o Japão, assim, ela só fazia para japonês. Exatamente. Mas enfim, foi bonito. Acho que até hoje, assim, um dia desse estava no Canal Brasil, eles renovam, assim, de vez em quando. Vai passar esse mês do Canal Brasil, né? Pois da programação do Carnaval. Não é o Cartola, A gente está se aproximando aí das 2 horas, que é o nosso deadline. Deixa eu fazer uma última pergunta para os 2 diretores. Hilton tinha feito um documentário no começo da sua carreira, que é o Simeão Martiniano. E Lírio, quando fez seus primeiros curta-metragens, de alguma maneira tinha flertado, ainda que muito abertamente. Sobretudo eu me lembro do Detsa Lero Lero, que é um filme muito marcante para mim. E, de alguma maneira, enfim, vocês fizeram filmes de ficção muito importantes, de muito impacto, mas seguiram fazendo, digamos assim, um cinema talvez ensaístico, se é que a gente possa usar essa palavra no pleno sentido hoje em dia, mas com relações com o campo do documentário ao longo de suas carreiras. O que representou essa experiência do Cartola para esse desenvolvimento da relação de vocês com um outro cinema que não o cinema ficcional, de ator, etc.? Fala, Lírio, eu falo. Wilton Lacerda, você está escondido, você está na ponta preta do filme. Você está naquele túnel, sai daquele túnel, meu filho. Aquele. É porque está muito quente, aí tirei a roupa, estou nu aqui. Autocensura. Não, Wilton, o que eu tenho a dizer assim, eu tenho uma coisa. A música é muito importante nos meus filmes, antes já era muito importante. Eu acho que no Baile Perfumado, né? Obviamente a trilha do filme é uma coisa que conversa muito no filme de uma maneira absolutamente forte. As pesquisas dos meus curtas-metragens anteriores e, sobretudo, nessa brecha que teve entre o Baile Perfumado e o Cartola e o Árido Movie ali, eu fiz com Clélia, eu fiz muito filme musical, muito videoclipe. Eu quero quase que meu ganha-pão no Rio de Janeiro, entre um filme e outro, era fazer videoclipe. E aí, no lado musical, é um pouco isso. Eu levo talvez eu carrego uma frustração, né? Tem gente que carrega essas frustrações de não saber tocar nenhum instrumento. Eu acho que talvez esse tipo de aproximação do cinema, quando é um lado musical, ele me traga um pouco da música ou do músico frustrado, que eu talvez não tenha, que eu não fui. Isso é um lado. Agora, um lado da coisa do documentário, na essência mesmo, eu tenho um alumbramento que me virou uma assombração até eu fazer o Cartola, que era o seguinte: quando eu comecei a fazer cinema, eu fui numa jornadas dessas do Guido, lá de Salvador, as famosas jornadas de cinema da Bahia, maravilhosas. E acho que foi a primeira vez que eu fui, tinha um convidado especial, a mostra principal era do Jory Ivens. Foi a primeira vez que eu assisti um filme do Jory Ivens. Eu fiquei com aquele alumbramento daquilo ali e dizendo assim: gente, eu nunca vou conseguir fazer um documentário na vida, esse homem é um gênio, não sei. Então eu tinha essa coisa desse distanciamento. O documentário me assombrava de uma maneira muito bacana, entendeu? E eu me senti um pouco distante. Eu acho que o Cartola tirou um pouco no bom sentido, esse cabaço do que eu tinha. Então foi uma coisa que foi uma mosca azul na minha vida e que eu não larguei mais. O meu último filme agora,
que o Clélia fez comigo também. O Cafi é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que esse tipo de ensaio, esse tipo de provocação, esse tipo de alumbramento é uma coisa que eu quero sempre ter. E cada vez mais, eu acho também, eu sou de uma geração de que essa zona, essa fronteira entre a ficção e a realidade, no meu caso, ela nasceu um pouco borrada. Ela, em alguns momentos, ela não tem esse engessamento total. Então, eu acho muito bacana eu estar fazendo, às vezes, uma ficção, e eu vejo muito mais aspectos documentais nessa ficção, e, às vezes, eu estou fazendo um documentário. Aliás, desculpa, eu estou fazendo uma ficção, eu vejo muito mais coisas documentais, e às vezes estou fazendo um documentário e eu me sinto quase que fazendo uma ficção dentro desse documentário. Então, eu acho muito bacana mexer com esse exercício, esses ensaios, dessas coisas que eu acho que elas estão, de uma certa maneira, esses limites, para mim, eles não existem. Então, eu pretendo continuar fazendo mais ainda, provocando. Eu vou colaborar, porque a história da divisa borrada, sabe, da fronteira borrada, faz muito parte do que eu acredito em cinema. Eu sempre falo assim, qualquer curso que eu vou dar, eu faço, olha, cinema tem o audiovisual em si, ele tem uma característica muito interessante para mim, pessoalmente. Assim, me interessa muito a linguagem que as coisas são usadas. Não necessariamente se é ficção ou documentário, para mim eu estou vendo filmes, né? Obviamente o modo de produção e observação são outros, mas quando eu estou assistindo, e isso sempre borrou um pouco essa fronteira para mim. Eu estou falando isso porque eu, na década de 80, eu sempre achava que os alemães tinham um plano muito sério de invadir o Brasil de vez, e o cinema era o ponta de lança. Durante a década de 80, eu vi quase tudo que era alemão. No final dos anos 70, começo dos anos 80, tinha muita amostra de filme alemão, né? Tipo no Instituto Goethe, Brasil-Alemanha. Então, eu via assim, uma quantidade absurda. Assim, o expressionismo era uma coisa que estava muito discutida nos anos 80, não sei exatamente por quê, vários livros que se lançavam ali se lia. Mas teve um filme específico que eu vi esse filme e eu fiquei muito, muito impressionado. É um filme chamado Gente aos Domingos. É o primeiro filme que Billy Wilder escreve um roteiro. E eu fiquei muito impressionado que eu fiz, cara, o filme, ele não é uma falsa ficção, nem é um falso documentário. Sabe assim, são dois casais soltos em Berlim no dia de domingo. Sabe assim, são dois recortes de personagens dentro de uma cidade de uma cidade ultramoderna, que era Berlim, em 1929. Aí eu perdi, inclusive, o senso de modernidade do que é a linguagem moderna, como o cinema foi moderno desde o início. Assim, parece que a capitulação do mercado em relação ao cinema foi que transformou ele em mais careta, assim, porque ele já nasceu muito radical, né? Tanto que eu acho que hoje assim está trabalhando muito para se livrar dessa marra, e por mais que tente, parece que mais ela engessa, mas isso era bem importante. Então, para mim, assim, é muito claro, assim, sabe? Quando eu vi o Gente aos Domingos, realmente eu fiquei muito impactado com aquilo, sabe? E depois, obviamente, os documentários e pessoas que ensinam a gente. Uma vez eu me lembro que eu e Lívia estava com Cartola, inclusive, no Memorial da América Latina, estava com o Eduardo Coutinho, e a gente meio brincando com o Coutinho, porque tinha uma votação, o único prêmio que tinha no Festival Latino-Americano era um prêmio de público. E o Cartola estava super bem, até que passou Jogo de Cena. Aí a gente foi lá para baixo, a gente ficou em segundo lugar e Coutinho ganhou. Ele fez, pô, Coutinho, você tirou o prêmio da gente. Ele fez, eu estou adorando, que eu vou sair do vermelho do sexo especial, que era um prêmio bem besta, mas ele fez, vou sair do vermelho. Eu fiz, caralho. Né? E uma coisa que o Coutinho me mostrou durante muito tempo, que eu acho sensacional, era exatamente assim, a discussão de Coutinho não estava na infantilidade de discutir, sabe onde é que está essa fronteira, né? Ele colocava isso em prática, tanto no funcionamento desses personagens quanto representação, quanto, por exemplo, no jogo de cena. Eu achei muito engraçado, porque no jogo de cena você tem as atrizes representando personagens reais e você se perde. Isso é, desde que você saiba que aquelas pessoas também... Quem me diz que elas não são atrizes? Sim. Ou se eu coloco isso para um olhar estrangeiro, que diferença faz se é Fernanda Torres que está fazendo aquele papel, se a ideia é outra, ou seja, literalmente assim, uma expressão muito daquilo, ele está, sabe, não, vejam com outro viés, sabe? Então isso assim que nasce para mim com a ideia de ser documentário e ficção, eu levo o tempo inteiro. Eu gosto muito de soltar meus personagens e recortar eles na realidade. Solta eles aí, filma de longe, faz alguma coisa, sabe? Eu fico muito impressionado assim, até hoje
A Líria do Delírio, por exemplo, é um filme impressionante para mim. Eu acho as imagens que se pretendem documentais do Carnaval de Niterói em 72 é muito, sabe? Você vê tudo brilhante ali, um DIB brilhante, uma direção brilhante, atores extraordinários, assim, completamente entregues às suas próprias narrativas. Isso sim é um cinema muito moderno, assim. É nesse cinema que eu gosto de beber, sabe? Que essas misturas estão todas ali colocadas. Massa. Genial vocês dois lembrarem os Olhos Ivens, Coutinho, o Gente aos Domingos, né? O Menschen am Sonntag, o filme do Curtis Jodimak, do Edgar Ulmer, do Billy Wilder. Ele era do Delírio, né? E ele era do Delírio, do grande Walter Lima Jr. Acima do bem e do mal, sobretudo nessa sequência de Niterói. Gente, brigadíssimo. Foi incrível ter vocês todos aqui. Lírio, Wilton, Clélia, Beth, a equipe do Cartola, A Luz dos Meus Olhos. Ter todo mundo aqui participando junto conosco, relembrando aí a trajetória do filme, as questões que atravessam o filme, as questões que vão além do filme, as questões que são projetadas pelo filme. Acho que a função do Cineclube é justamente essa, demonstrar que o filme está aí, e é o grande sucesso da Record, olha. Agradecer a presença de todos vocês no Cineclube Casas Casadas, que é essa iniciativa da ABC, Cursos de Cinema. Temos aqui o Afonso e o César. O Afonso, que fez as imagens lá do Heitor dos Prazeres. A presença e a participação de todos vocês aqui. E convidar todos para, na próxima segunda-feira, estarem aqui conversando sobre o próximo filme, a próxima sessão do Cineclube. Gente, obrigado, boa noite e sucesso ao Cartola aí durante anos e anos e anos. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigado para vocês. Obrigado. Beijos. Parabéns a todos. Tchau, boa noite, gente.